Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a parte 2, né, da minha história, minha trajetória aí com meu esposo. E o primeiro vídeo é um cenário novo. Gente, aqui é o cenáriozinho novo. Ainda eu quero fazer algumas coisinhas, mas no momento eu vou deixar mais pra frente. Aqui ainda falta colocar uma tomada pra uma caixinha pra tomada que tem aqui do lado, porque a daqui desse quarto já era quebrado quando a gente veio morar aqui. Falta fazer algumas coisinhas, eu também vou gravar o vídeo mostrando pra vocês como ficou aqui esse quarto, que agora é o quarto de Rebeca, né? É o que ela tá dormindo no momento, e o outro quarto é o que a gente tá dormindo. E também eu quero dizer a vocês que ignorem, né, o barulho aí, por causa que eu já disse a vocês que é uma avenida, vai passar moto, vai passar carro, zoadento, então ignorem. Ignore também se Rebeca chegar aqui zoadando, porque aí eu deixei ela lá, mas eu já estou escutando ela me chamando ali na porta. Então se ela chega zoadando, vocês ignorem. Vou contar a história pra vocês, se der pra contar tudo e o vídeo ficar muito longo, eu vou contar tudo. Mas se não der, vai ter parte 3 desse vídeo, tá, meus amores? E é isso, vamos para o vídeo. Então, meus amores, já lembrando a vocês que esse vídeo é a parte 2, né? Como eu já falei, né, em introdução. E caso se ficar muito longo, vai ter a parte 3, com certeza, porque não adianta eu gravar um vídeo muito longo e vocês vão assistir, né mesmo? Então, meus amores, vamos pra lá, pra o que interessa, né? Então, no vídeo anterior, né, que foi como eu conheci meu esposo, ali foi só que eu contei como a gente se conheceu, né? Então hoje eu vou contar a trajetória, que como a gente, depois que ele pegou meu número, né, que eu disse a vocês no vídeo anterior, que eu fui na casa da tia dele, e cheguei lá, fiquei surpresa, ele tava lá, pediu meu número, a gente se abraçou, por sinal gostamos muito. E depois disso, ele foi embora pra casa dele, né, como eu disse lá, e eu fui pra minha. Então agora eu vou contar pra vocês, né, a trajetória, né, de como ficou a gente conversando, depois como iniciamos, que não namoramos, né, a gente logo casou, né. Então é isso. Então, meus amores, como eu disse lá, né, que ele foi pra casa dele, eu fui pra minha, ele tem pedido meu número, a gente ficou como toda pessoa que se conhecem, né, troca os contatos e começaram a conversar. A gente começou a conversar, e nisso que a gente começou a conversar, né, a gente conversava como assim, tanto ele tinha interesse em mim quanto eu tinha interesse nele. É bem nítido isso, né? E então, como a gente começou a se conversar, aí nisso ele trabalhava em uma padaria. Se você não é daqui de Pernambuco, você não vai saber onde fica esse lugar. Talvez saiba, né? Mas ele trabalhava numa padaria em Garanhuns. E nessa padaria que ele trabalhava, após o almoço, ele tinha 2 horas ou era 1 hora de descanso, se eu não me engano. E como onde ele morava era bastante longe dessa cidade que ele trabalhava, era 40 minutos, eu acho. Ele não ia pra casa dele almoçar nada, tipo, as refeições dele, ele fazia lá tudo, café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, até antes de sair de lá ele jantava. Então, ele não voltava pra casa, ele trabalhava lá, passava o dia todo e lá e só voltava à noite pra dormir. E logo de manhãzinha, pelas 5 e pouco da manhã, ele já voltava pra trabalhar de novo. E nisso que a gente tava se conversando, né, a gente, nessas 2 horinhas ou 1 horinha que ele tinha de descanso, ele me ligava e a gente ficava conversando, batendo papo, ficava trocando mensagem o tempo inteiro, mesmo quando a gente, o dia inteiro isso. Mesmo quando a gente não se falava, nessas 2 horinhas, né, quando passava essas 2 horinhas que a gente já tinha se falado, ou então antes, que a gente não tinha se falado, era sempre mensagem vai, mensagem vem, mensagem vai, mensagem vem. E nesses dias foram se passando, né, como eu já disse, era bem nítido que os dois tinham interesse um no outro, e como foi se passando, ele chegou e disse que queria me pedir namoro
e perguntou se eu queria, né? Aí eu falei que sim, que queria, que tava afim dele. Ele disse assim, não, eu quem disse, agora só falta você me pedir pra minha mãe. Ó, o negócio aqui não é fácil, né? Ela não quer que eu namore, por motivos que ela queria que eu ficasse com um rapaz lá, que eu já não gostava mais dele, não tinha sentimento mais por ele. E tipo assim, quando depois que eu conheci meu esposo, tipo assim, não foi que aquele sentimento, eu tinha, não era amor que eu sentia por outro rapaz, era um gostar, e nisso eu passei a ter mais interesse em Daniel, sabe? Principalmente que havia acontecido umas coisas entre eu e esse rapaz, umas coisas que, pra vocês não ficar pensando na brobinha, tipo, ele queria ficar comigo e com outra garota. Entende? Ele tinha, tipo, ele namorava com essa garota, tinha terminado o noivado, né? Namorava, tava noivo, tinha terminado o noivado e tinha uns meses. E ele me pediu em namoro e eu aceitei. Ficamos namorando por alguns meses. Depois eu descobri que ele tinha voltado com ela e tava com as duas, né? E eu dei a opção dele escolher, só que ele não queria escolher, ele queria ficar com as duas. Aí por esse motivo, após que eu conheci Daniel, eu não quis mais ele. Foi isso. Então, né, eu contei essa história pra ele, claro que eu poderia esconder isso dele. Aí contei, ele falou, não, o importante é que você não quer mais ele e você quer ficar comigo, vamos ficar juntos. Eu vou pedir você e a sua mãe em namoro e pronto. Eu falei, ok, beleza, vamos marcar o dia que tu vir aqui. Então, nisso que a gente ia marcar um dia pra ele vir lá, a tia dele estragou tudo. Tudo mesmo. Ela foi e contou pra minha mãe simplesmente, ó Eliane, Daniel está fazendo planos de vir aqui pedir Amanda em namoro. Minha mãe meteu o pau na barraca e disse que não queria, não queria e não queria. Insistiu dizendo que eu não ia ficar com ele, porque ela queria que eu casasse com um outro cara lá, que eu já expliquei pra vocês a situação. E eu disse que eu não queria casar com ele, eu não queria ficar com ele, que eu não ia ficar com pessoa que não se decidia. E que no momento eu estava começando a gostar do Daniel e eu queria namorar com ele. Então ela não aceitou, eu apanhei, na época eu tinha 15 anos de idade. Eu apanhei por causa do meu esposo, porque ela não queria que eu ficasse com ele. E nessa época ela disse que não queria, e nisso minha mãe não é evangélica, ninguém da minha família é evangélica, só tem uma irmã que é evangélica, ela mora aqui. Ela pegou o número de Daniel lá com a tia dele, dizendo que queria conversar normal, mas a conversa normal dela não foi bem isso, foi pra xingar Daniel. Ela ligava o dia inteiro pra ele e ficava xingando de tudo que não presta, tá, gente? De tudo que não presta. Tudo que não presta mesmo. Então ele me ligava contando aquilo, né? Quando ele me ligou contando, né? Eu falei, não, ignora, né? Tentando ligar pra isso. Ele falou, ok. Então ela continuou ligando, insistindo. Nisso que ela botou meu irmão pra falar com ele, tipo, a vontade da minha mãe era que meu irmão xingasse ele. Só que meu irmão, no celular, gostou bastante dele. Ele disse assim, olha, eu tô percebendo que você tem a voz de um cara trabalhador, que o que você quer é sério com a Amanda. Então, vem aqui pra gente conversar. Dava pra você vir hoje aqui pra gente conversar, né? E ver realmente o que querem. Ele falou, assim que eu sair do emprego, do meu serviço, eu já vou pra aí. Ele foi, saiu do serviço, passou na casa da mãe dele, ele já saía do serviço dele também tomado banho. Deixou só os pães que ele levava pra casa dele e foi direto pra onde eu morava. Da cidade que ele mora pra mim, eu acho que é a base de umas meia hora. Então ele foi, partiu pra lá. Quando chegou lá, eu já estava chorando, porque minha mãe tinha me batido por causa dele, queria tomar meu celular pra mim não ter mais contato com o Daniel. Então eu tentei, né, fugir lá dela me bater e corri e não deixei ela pegar meu celular. Então eu fiquei na esquina esperando o Daniel, e nisso que eu fiquei esperando ele, a tia dele me ligou pedindo pra ir pra lá, que disse que a conversa ia ser toda lá, que ia conversar. Eu falei, ok, mas eu não vou entrar. Aí ela disse, não, mas venha pra cá, você tem que estar com ele, se você quer ficar com ele, você tem que estar com ele, você tem que estar do lado dele. Falei, ok. Então eu fui, né, e quando eu fui, assim que eu ia chegando, Daniel também chegou de moto. Aí a gente se encontrou
E eu disse, eu não vou entrar, porque eu sei quem ela é e eu sei que ela vai me bater. Então ele disse, não, você vai entrar, bora entrar. Pegou na minha mão e vamos. Eu falei, não quero, não quero. Aí ele deu, entre, porque se você quer ficar com ele, você tem que entrar, você tem que participar. Eu falei, tá, entrei, né? Não queria, mas eu entrei. Tava com medo de minha mãe me bater. Aí ela pegou, né? E já tava meia... que ela bebe, sabe, gente? Ela bebe cachaça, essas coisas. Tava meio apungada, e nisso que ela tava meio apungada, sabe? Foi a pior coisa, sabe, nesse dia, porque ela não tava em si. Vocês sabem que gente que bebe não tá em si, eles ficam, sei lá, meio como, né? Ela começou a fazer um barraco, dizendo que não queria, porque não queria, porque não queria. Aí nisso também tinha outro irmão meu lá, né, que foi o que faleceu, já mataram ele. Ele olhou pra Daniel e disse assim, e aí, cara, o que é que tu quer com a minha irmã? Fala logo a verdade. Aí daí Daniel disse, ó meu irmão, o negócio que eu quero com ela é sério, é sério. Pretendo me divorciar da minha ex pra namorar, noivar e casar. Aí eu fiquei assim, eu só fiquei de trás de uma parede assim, eles na sala e eu detrás de uma parede na cozinha, mas sim, encostada, dava pra ver, né, tudo. E nisso, né, meu irmão disse assim, ok, então se você quer namorar com ela e ela quer com você, então você vai namorar. A minha mãe, não, eu não quero, porque eu não quero, ela não sei o quê, ela tá compromissada com... Eu quase falo o nome do cara. Ela tá compromissada com fulano de tal, que no caso era aquele cara que queria ficar comigo e com a outra. Minha mãe queria que eu disputasse ele com a outra, só que, tipo, um tempo ainda eu fiz isso, mas depois não quis mais. Foi após que eu conheci o Daniel, né? Aí eu disse que não tava, porque eu não queria mais ele, não sei o que. Ela começou a me xingar Daniel. E nisso que ela começou a me xingar Daniel, meu irmão disse assim, o mais velho, né? O mais velho de todos, que nessa época meu pai já tinha separado da minha mãe. Praticamente ele não tomava nada de decisões lá na nossa casa. Então, minha mãe, claro que chamou meus irmãos mais velhos pra tomar a decisão. Eu acho que eu acho não, tenho certeza. No momento ela queria que meu irmão não deixasse eu nem namorar com o Daniel, nada. Então eles viram que o Daniel era uma pessoa boa, trabalhador, sem nem ao menos conhecer o Daniel, né? E a tia dele tinha muito tempo que não via o Daniel mais. Então eles viram e disseram assim, ó, como mãe não quer que vocês namorem, eu sugiro. Aí antes dele dizer o que sugeria, ele diz assim, Daniel, você tem coragem de levar a Amanda pra morar com você? Aí Daniel, tenho, agora mesmo. Aí mãe começou a gritar, dizendo que não queria, porque não queria. E eu comecei a chorar de onde eu tava. Gente, ignora esses galos cantando, porque é dos vizinhos, tá? A gente não tem galo nem galinha aqui em casa, é dos vizinhos. Então eu comecei a chorar, dizendo que eu não queria casar, porque eu era muito nova, e comecei a chorar, me lamentar lá, fiz aquele show, sabe? Aquele show chorando. Eu não quero, porque eu quero namorar com ele, porque eu tenho que conhecer ele primeiro, tenho que ver, não sei o que. Assim, no meu ponto de vista, eu queria namorar, conhecer ele, né? Como todo casal, né? Quando se conhece, dizem que vão namorar, fazem isso, né? Namora, ver quem é a pessoa, pra ver se dá certo, se não der certo, termina, se der certo, vão noivar, casar. E eu queria isso, só que infelizmente meu irmão foi mais precipitado do que eu. E ainda Daniel concordou com a loucura. Mas isso tudo, hoje no momento eu entendo que foi plano de Deus. Foi plano de Deus porque eu era impedida de servir ao Senhor. Minha mãe não deixava eu ir para a igreja, quando deixava ela me vigiava, ia me levar na igreja, ia me buscar. Eu não sei por que essa prisão, mas talvez seja porque eu dei muito trabalho a ela e quando eu decidi servir a Jesus, mudar de vida, ela não acreditava muito que eu ia ser diferente. Talvez seja por isso, né? Não sei, nunca parei pra conversar com ela pra perguntar o porquê. Também nem pretendo parar porque não me interessa. Ficou lá no passado e só tô contando hoje pra vocês porque aí vocês tinham curiosidade, me pediram muito essa segunda parte, né? Como a primeira parte também. Conta como você conheceu o seu esposo. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, nisso, né? Aí Daniel disse que tinha coragem de me levar pra morar com ele.
Ele disse assim, aí eu comecei a chorar, né? Como eu já disse, dizendo que não queria. Minha mãe começou a fazer um barraco, dizendo que não, que não, que não e que não. Aí daí nisso que ela começou a fazer essa zoada, aí eu comecei a chorar também, dizendo que eu não queria. Aí meu irmão disse assim, Amanda, pensa comigo. É melhor você estar casado com ele, que você vai ser livre de servir ao seu Deus, servir a querer ir pra sua igreja, estudar, não vai precisar de mim estar lhe perturbando, porque tipo, a gente ia pra escola, a gente não podia atrasar. Se a gente passasse 2 minutos, ela dava até pra gente chegar 10h15 em casa. Se a gente passasse disso, ó, era pisa, gente. Eu tinha 15 anos e minha irmã tinha 16, mas a gente continuava apanhando. E eu creio que se até hoje eu estivesse na casa da minha mãe com meus 21 anos de idade, que eu vou fazer nesse ano, eu creio que ainda a gente tava apanhando, porque ela já chegou batendo em uma irmã minha que já era maior de idade. Então, graças a Deus que eu saí de lá. Então, a gente apanhava. Se a gente se atrasasse, a gente apanhava por motivo que ela achava que a gente tava gazeando a aula, não perguntava por quê. Tipo, minha mãe é um tipo de pessoa bem ignorante mesmo, sabe? Então, aí ele disse que eu ia ser livre, ia poder ir para a igreja, ia poder servir a Jesus, ia poder ir para onde eu quisesse com meu esposo. Eu ia, tipo, tá casada, tá presa a um casamento, mas eu ia ter mais liberdade de fazer as coisas que eu queria fazer na casa da minha mãe e ela não me permitia. Por que ele disse isso? Porque Daniel também é evangélico. E a gente não ia querer, tipo, ele não ia ser aquela coisa que ele ia querer ir pra festa e eu ir pra igreja, porque a gente, nós dois somos evangélicos, nós dois, já quando quando eu conheci ele, ele já era evangélico há anos já, bem mais há anos do que eu. E quando ele me conheceu, eu tava meio desviada, mas não deixava de ir, né? Eu só ia um dia, como eu já disse a vocês em algum vídeo aí que eu contei minha história, né? Como eu aceitei Jesus, minha mãe só deixava eu ir um dia na semana. Eu tinha que escolher, ou no meio da semana, ou no final de semana. E eu escolhi final de semana porque eu estudava à noite. Então eu parei, raciocinei, eu disse realmente, mas continuei batendo na mesma tecla. Não, eu não quero casar, eu sou muito nova, eu só tenho 15 anos. Aí nisso, Daniel chegou perto de mim e disse assim, vamos, Amanda, você não tem fé em Deus não? Vamos. Meu maior medo, gente, era de tipo assim, de eu ir, não dar certo e acabar voltando pra trás e tipo minha mãe todos os dias, diariamente passar aquilo na minha cara. Aí, tipo, ficar passando aquilo na minha cara e não dar certo. E logo que eu não tava saindo certa de casa, né? Não tava saindo, nem tinha namorado com o Daniel. Acho que nisso, disso tudo eu não lembro, mas eu acho que foi ao correr dos 15 dias que tudo isso aconteceu. A gente se conversando, quando decidimos namorar, aconteceu isso. Então, foi muito complicado. Aí meu maior medo era esse, de tipo, não dar certo, né? E eu voltar pra casa com a cara lisa, mas passar isso na minha cara todos os dias da minha vida. Então, né, meu maior medo era esse, tipo, ele ser uma pessoa ruim, dele me bater, dele, tipo, me tratar mal, tipo, deixar faltar as coisas pra mim e passar necessidade. Mas graças a Deus, gente, foi tudo ao contrário. Por isso que hoje eu digo, entendo, que foi a permissão de Deus, né? Apesar da gente ter saído, né, em pecado, né, vamos morar junto, em pecado, adultério, mas eu creio que foi a permissão de Deus, porque eu era impedida de servir ao Senhor. E depois que eu saí da casa da minha mãe, até hoje eu permaneci. Antes eu ficava no mundo, na igreja, no mundo da igreja, porque lá eu não tenho apoio de ninguém. De ninguém da minha família, era só eu na casa da minha mãe. E nisso que era só eu na casa da minha mãe, elas iam pra festa e pra não ficar só eu acabava indo. Me sentia mal, voltava um lixo daquela festa, mas acabava indo. E depois que eu conheci meu esposo, que eu fui morar com meu esposo, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, porque uma coisa leva a outra, como eu já disse. E ele só me levava pra igreja, só, nada mais. Lá tinha a mãe dele, que até hoje não são evangélicos, nem a mãe dele, nem as irmãs dele, nem o pai dele. Mas eu nunca cheguei a dizer, não, vou deixar de ir pra igreja com meu esposo e vou pra festa com meus sogros, com as minhas cunhadas. Nunca. Eu disse, era isso, era aquilo que eu queria pra mim. Era aquilo que Deus queria pra mim. E eu não entendia. Eu só vim passar a entender depois de anos, depois de já casada, anos aqui com ele. Então,
foi tudo um propósito de Deus para mim ter mais liberdade e servir ao Senhor. Então eu creio que foi de Deus. E nisso, né, ela pegou, começou a xingar e disse assim: pronto, vamos decidir. Você vai escolher. Ou você namora com ele e vai morar no meio da rua, ou você não namora com ele e você fica dentro da minha casa. Ela me deu essas duas opções, gente. Duas opções. Qual eu tinha que escolher, né? Eu fiquei ali. E ainda eu tava batendo na mesma tecla que não queria casar com o Daniel. O que eu queria era namorar com ele. Meu maior medo, como eu já disse, eram as coisas que eu falei. Então eu disse, ela começou a me xingar, a dizer lá um monte de coisa, dizendo que mesmo que eu ficasse dentro de casa eu não ia me deixar ir mais pra igreja, sabe, era sempre no meu pé, sempre. Aí nisso eu peguei e disse, não, eu prefiro ir morar com o Daniel. E fui, gente. Montei na moto com a roupa do couro que eu tava, ela não deixou eu levar nada, amigo, nada. Ela até depois, né, de um tempo, ela disse que ficou vigiando a gente numa esquina pra, tipo, meter uma pedra em mim. Tem lógico uma coisa dessa? Vocês podem até colocar aí nos comentários que não é ruim, não é mal. Mas eu creio que isso não é dela, isso é coisa do inimigo, gente. Coisa do inimigo. Né? Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia, porque hoje eu tenho bem mais experiência de crente, de servir ao Senhor, do que antes. Antes eu não tinha, não era dessa forma. Então era tudo coisa do inimigo e continua sendo, né? Coisas do inimigo, porque só dá lugar ao inimigo. Então, parece que foi Deus que usou a mente de Daniel e ele subiu por outra rua que ela nem sonhava. E pegamos a estrada e foi embora. Ela não deixou eu pegar minhas roupas. Minhas roupas só foi para casa da minha sogra, que foi onde a gente foi morar, porque não foi nada planejado pra gente, tipo, morar numa casa, não foi nada planejado. De cara eu fui morar com a minha sogra. E fiquei lá usando as roupas da minha cunhada, meu esposo comprou calcinha nova pra mim, e eu fiquei usando roupas da minha cunhada. Quando já tava com 8 dias que eu tava lá, foi que meu primo foi lá levar minhas roupas. Meu primo namorava com a menina que mora lá perto, né? Aí ele foi lá levar minhas roupas. Aí foi quando veio. Aí pronto, aí continuei usando minhas roupas. Continuei usando minhas roupas e continuei seguindo minha vida. Mas nesse meio tempo minha mãe ficou bastante tempo entregada de mim por causa disso. Depois ela voltou a falar comigo, não era a mesma coisa. Até que hoje continua não sendo a mesma coisa, né? É meio complicada essa história, não tenho muita vontade de falar sobre isso aqui no canal, mas se um dia Deus tocar, né, no meu coração, eu vou falar pra vocês, né, que foi um momento, tá sendo um momento de muita turbulência. Só isso, meus amores, e nisso também minha mãe me desejou um mal muito grande, sabe? Gente, não julguem ela aqui nos comentários, por favor. Hoje eu me entendo que é tudo coisa do inimigo. Vai, né? Eu falei, vou. Ela pegou e falou assim, desejo que quando você chegar naquela pista, uma carreta passa por cima dos dois, não sobe nem o pó da roupa. Ela me desejou isso pra mim, pra meu esposo. Né? E meu esposo, a primeira coisa que ele fez foi repreender. Ele disse, está repreendido em nome de Jesus. E ela disse, cala a boca, seu cabra safado. E a gente se calou e eu fiquei repreendendo em pensamento. E pra uma glória do Senhor Jesus, Deus foi tão grande na nossa vida, porque nesse dia ela desafiou a Jesus. Ela disse, eu quero ver que se o Deus de vocês é tão grande, que livre vocês dessa. E Jesus foi e continua sendo grande nas nossas vidas. Ele nos livrou, nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Outra coisa que ela também disse, que não dava 3 meses, que disse que eu não vivia 3 meses com meu esposo, né? Gente, hoje eu não tenho mais nenhuma mágoa da minha mãe, mas nesse tempo eu fiquei bastante rancorosa, magoada, triste, mas graças a Deus hoje eu não tenho mais isso. Eu liberei perdão, né? Liberei perdão, mas da parte dela não liberou, ela continua, ela é um tipo de pessoa que ela guarda mágoa, rancor e gosta muito de jogar as coisas na cara das pessoas. Ainda hoje ela joga na minha cara em relação a isso, fala que eu abandonei ela pra ficar com macho, mas não foi assim. Então, como ela desafiou a Jesus, né, Deus provou que era conosco e prova. E como ela disse que eu não vivia 3 meses com meu esposo, e meu esposo quem profetizou, nós vai viver sim, em nome de Jesus. Vamos orar e comecemos
a partir do momento que eu fui morar com ele, começamos a orar, entregando a Deus, intercedendo nessa causa e para uma glória do Senhor Jesus, né? De tempo que, tipo assim, que eu fui morar com ele, mês que vem, dia 29 de abril, vai fazer 6 anos que eu estou casada com meu esposo. Teve muitos altos e baixos, né? Muitas dificuldades, muitas vontades de parar, de separar, de, sabe, largar tudo e ir embora, mas continuamos aqui firme e forte, né? Todo casal tem suas turbulências, suas vontades de separar. Eu quero que encontre um casal no mundo que nunca teve aquela vontade, não vai dar mais certo, vou separar e voltar atrás. Acho que nunca teve isso. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Então, já vamos fazer 6 anos de casado, né? Casados, eu digo, morando junto. E depois de um tempo, quase 4 anos, a gente oficializou nosso casamento, né? Assim, depois que o divórcio dele saiu, porque foi um processo muito grande também. E quando o divórcio dele saiu, no mesmo mês que saiu, a gente foi lá e marcou nosso casamento para honra e glória do Senhor Jesus. E 6 anos morando junto, né? Mais 2 anos já vai fazer que a gente oficializou, né? Que a gente casou no civil. A gente só casou no civil mesmo, não fez comemoração de nada. Foi de 2017 que a gente casou. Dia 19 de dezembro, se eu não me engano, e foi novembro, mas eu acho que foi dezembro. Dia 19 de dezembro, a gente oficializou. Então foi isso, meus amores, e desde então, né, não vai ter mais parte 3, esse vídeo vai ficar muito longo, mas é assim mesmo, assistam tudo. E desde então eu fui morar com a minha sogra. Então se vocês quiserem, né, a parte como foi lá, que eu fui morar com a minha sogra, como foi, né, porque teve muitas turbulências também. Com sogra, minha cunhada, meu sogro, foi um momento também muito difícil, mas para uma glória do Senhor Jesus, hoje a gente tá na nossa casinha, não nossa, né, alugada, mas estamos pretendendo construir a nossa, estamos no nosso lar, sozinhos com a nossa filha, né, como uma família. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificaçãozinha do sininho. Se é novo, se inscreve aqui e ativa a notificaçãozinha do sininho para você não perder os próximos capítulos que virão, porque terão muitos. E eu também vou gravar o vídeo mostrando como ficou os quartos, gente, porque como vocês já viram aí, teve um vídeo, né, que pintamos os quartos e eu não mostrei muita coisa porque já tava ficando escuro à noite. E, tipo, no momento agora, esse quarto é o de Rebeca, ela tá dormindo no cantinho dela, mas virão os próximos capítulos, né? Pretendo comprar uma caminha pra ela. Então é isso, meus amores. Se vocês quiserem a parte 3, eu contando, depois que eu fui morar lá com a minha sogra, né? Eu com meu esposo, como foi, eu conto pra vocês, né? E é isso, meus amores. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.